Bom, bom dia a todos no Brasil, aqui já na Espanha é meio-dia e 3, então já passamos um pouco do horário. A gente tem é, uma sessão da manhã hoje mais tranquila, com menos exposições, e o que também nos permite maior flexibilidade de tempo para o debate e tudo, né? Eu vou, então, já passar desde logo a palavra para o Fernando. Todo mundo já viu o texto do Fernando, então está tranquilo para a gente poder começar. Fernando, é contigo. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Bom, o texto que eu vou apresentar, fazer uma breve apresentação do artigo para mim escrito, intitulado Pena e Linguagem, uma desconstrução teórica pela fenomenologia heideggeriana. Ah, Esse estudo ele tem como premissa a teoria comunicacional do direito, do Gregório Robles, que de alguma forma entende que o direito é um sistema de comunicação social e a função principal desse direito, justamente através desse sistema de comunicação, é ordenar a sociedade humana, mediante, de alguma forma, a regulamentação do comportamento, né? E essa teoria, ela parte da premissa de que as decisões jurídicas, decisões em sentido amplo, elas são, que envolvem tanto leis quanto decisões judiciais, elas são atos de fala complexo que dão origem a unidades elementares desse sistema, que são as normas jurídicas. E dentro dessa concepção, fica muito claro, muito evidente o caráter comunicativo da pena, né? Porque nada mais é a pena, a sanção penal, do que uma mensagem voltada também à conformação da conduta humana, né? E por ser um processo comunicativo, pensado dentro dessa ideia de processo comunicativo, não se deve adotar apenas a perspectiva do emissor dessa mensagem, qual seja o Estado emissor, mas sim de todos aqueles demais interlocutores do processo comunicativo, incluindo a sociedade, o apenado e as próprias vítimas. E a compreensão da pena dentro dessa ideia comunicativa, ela faz emergir duas pretensões fundamentais da pena, né? A primeira pretensão é a pretensão de eficácia, ou seja, a felicidade perlocucionária da pena, e aí faço a remissão aí aos atos de fala do John Austin, ela depende também do modo de recepção da mensagem pelo jurisdicionado, como aquele jurisdicionado de alguma forma internaliza aquela mensagem promovida pelo Estado, né? E a segunda grande pretensão que emerge também no processo comunicativo é a pretensão de validade, ou seja, a partir do momento que nós concebemos essa pena dentro dos Estados democráticos de direito, essa pena, para que seja válida, ela deve ser reconhecida como justa pelo jurisdicionado, de modo a adquirir um certo grau de legitimidade democrática, né? Ah, Porém, a partir dessas duas pretensões, é possível verificar um significativo déficit comunicativo nas tradicionais teorias da pena. Que nós temos, por um lado, as teorias retributivas da pena, de origem absoluta, elas oferecem uma justificação da pena, em termos de justificação, uma justificação muito débil, qual seja um fim em si mesmo, ainda que apoiado numa ideia de imperativos categóricos. Mas isso é muito pouco para um Estado de Direito que quer um fim útil dentro de uma intervenção tão dura quanto é a pena, né? Mas essas mesmas teorias retributivas, elas oferecem um parâmetro de individualização muito forte, qual seja, uma noção autolimitadora de justiça, né? Essa pena está limitada a uma ideia de proporcionalidade. De outro modo, as penas preventivas, assim falando, elas oferecem um parâmetro, uma, uma justificação da pena muito forte, uma justificação utilitária, consequencialista, com base em um bem comum, ou seja, a evitação de delitos. Mas, de forma diversa, essas penas preventivas, elas têm parâmetros de individuações fracos. Por quê? Porque são baseadas na eficácia. E a eficácia da pena, a eficácia por si só de evitação de delitos, ela não é autolimitada. Ela pode ser limitada por outros institutos, mas ela não contém em si uma autolimitação. E aí surge o que o Pavarini chama de uma dicotomia entre pena justa e pena útil. E o que se extrai do presente estudo é que isso trata de um problema da teorização da pena. Que a pena, ela nunca pode deixar de ser vista como um fato social. Ah, e esse fato social, o fenômeno punitivo, ele é ancestral e muitas vezes acompanha a humanidade desde os primórdios civilizatórios, né?
Porém, a partir da modernidade e principalmente mais estabelecido com a contemporaneidade, surgiu uma demanda de justificação racional do direito, o direito ser pensado como uma obra da razão humana. E essa demanda, surgida principalmente com a filosofia da Ilustração, ela impulsionou um processo de teorização da pena. Só que esse processo buscou ressignificar uma prática que já era socialmente estabelecida, porém, agora sob uma perspectiva do dever ser e não do ser. A ponto de o Nietzsche, ao fazer uma busca da genealogia do castigo, ele propõe uma distinção radical entre a origem do castigo, ou seja, a origem da prática punitiva, e a finalidade da punição, que muitas vezes está relacionada a objetivos a ela atribuídos. E nesse momento que justamente entra em cena a fenomenologia heideggeriana. Por quê? Porque a ideia da fenomenologia é justamente essa, é buscar desvelar a significância originária dos entes. E no caso desse estudo do ente pena, né? E para fazer uma incursão nessa fenomenologia, é importante compreender inicialmente um conceito fundamental do Heidegger, principalmente ali para a obra Ser e Tempo, é o conceito do Dasein. O que é o Dasein? Dasein é o ente humano, somos nós fundados numa própria existência e compreendido esse Dasein como um ser no mundo. Essa é uma expressão utilizada pelo Heidegger, um ser no mundo. Por quê? Porque esse ser ele é lançado dentro de uma factualidade na qual todos os demais entes se manifestam, né? Então, esse Dasein, ele pode ser compreendido como um ente coexistente com outros entes, corpóreos e incorpóreos, como a pena, por exemplo, e coexistente com outros Dasein. A partir dessa coexistência, as significações elas se revelam justamente desses encontros entre intramundanos, né? E o mundo, esse mundo em que se encontra o Dasein, ele é circunscrito em uma determinada cultura e também ele é comprometido com uma historicidade. E dentro desse contexto cultural histórico em que se encontra o Dasein, é sobre o qual se forma a compreensão, né? Então, a compreensão sobre um ente, aí fazendo menção à filosofia do Heidegger, ela não decorre de um raciocínio, normalmente de um raciocínio a priori, anterior a essa experiência de mundo, mas só a partir das significações dos entes que vêm ao encontro do Dasein a partir da factualidade, né? E a partir dessa premissa, nós também podemos pensar que a pena ela não eclode no mundo fenomênico como um conceito lógico ou edificado pela consciência humana, mas sim como um ente intramundano, compreendido de uma maneira pré-ontológica, quem sabe até irrefletida, diante justamente do quê? Da necessidade da prática com essa demanda punitiva, né? Somente esse trato efetivo da pena, dentro de uma ideia de ocupação do Dasein, é que é capaz de revelar toda a utilizabilidade da pena diante dessa multiplicidade de referências na qual ela se encontra, né? Aí, parafraseando o próprio Heidegger, os problemas últimos permanecem ocultos quando a própria teorização se absolutiza, por não se compreender que sua origem está na vida. Muitas vezes a teorização faz isso, ela se vira de costas para a vida, para a vivência, para o mundo fático, e tenta ressignificar, muitas vezes, uma série de fenômenos, né? E a proposta, justamente a proposta desse estudo, é um resgate de uma compreensão mais originária da pena, justamente extraída aí da lida e da utilizabilidade que confere esse sentido a essa pena, né? E o que depende de uma consideração desse fenômeno punitivo como inserido em um contexto social sobre o qual ele sobreveio, né? Aí vale o bordão fenomenológico de um retorno às coisas mesmas, né? E dentro dessa perspectiva, me parece que a retribuição ela se revela como uma finalidade talvez mais intuitiva da pena, pois de alguma forma ela acompanha essa demanda de justiça emergente no fenômeno punitivo, visando, digamos, uma utilizabilidade mais primeva. Só que quando eu falo em retribuição, eu não estou falando em retribuição sob o aspecto das teorias absolutas de retribuição, mas sim uma retribuição com uma natureza de integração social, né? Quando eu falo em integração, não falo de um viés puramente normativo, como integração preconizada por Jacobs, mas sim uma integração voltada a uma perspectiva mais abrangente de estabilização social, de própria pacificação social, né?
E para que isso ocorra justamente essa finalidade aí, ela ser válida, as percepções sociais de justiça como um referencial valorativo, um referencial de valor na individualização da pena, potencializando aí todo o caráter comunicativo desse processo, né? Então, para que fique, talvez fique claro, aqui não se trata de uma ideia de um resgate a práticas punitivas primitivas ou de toda a violência que já ficou, de alguma forma, superada na nossa história, mas sim de um desvelamento da compreensão originária da pena, de modo a satisfazer as pretensões de validade e de eficácia, né, derivadas justamente desse processo comunicativo. A severidade da pena não chega a ser afetada por essa proposta, porque a severidade da pena é determinada por uma série de contingências históricas, aí como bem traduz o Duff, né? E demarcada de alguma forma pela proporcionalidade cardinal, ou seja, quando eu falo em compreensão da pena, em utilização de parâmetros valorativos, eu estou me referindo justamente à justificação da pena e os parâmetros para medir a gravidade do delito. E não mexo na escala de severidade da pena, que são escalas demarcadas pela proporcionalidade cardinal e desenvolvidas a partir de uma série de contingências históricas, né? O nosso sistema penal é um sistema muito bem definido, com limites penais de severidade, né? O que se importa aqui é uma justificação e um parâmetro de valor que orienta essa pena de maneira a satisfazer, por assim dizer, essas duas pretensões de validade e de eficácia, né? E para Fernando, só para você concluir, saber, ah, já está estourado o tempo, tá? Mas tá só tudo vou bem, fazer. porque nós estamos tranquilos que tem poucos hoje Aham. de manhã, né? Mas só para você saber. Tá certo. Então, só para concluir, eu até faço uma alusão no final do artigo a justamente essa ideia do ser o tempo, o ser vinculado ao tempo, né? E aí, o ser, esse ser da pena vinculado ao tempo, o que que nós temos nessa concepção? Hoje, nós temos uma pena aplicada no presente, pelo um juízo aplicado no presente, condicionada, de alguma forma, a uma historicidade e uma cultura circunscrita passada, porém voltado a um poder ser futuro, diante do que? Dessas pretensões de validade e eficácia. Então, essa é o que eu chamo de a temporalidade da pena, né? Uma pena aplicada no presente, condicionada, circunscrita a uma cultura e historicidade passada, voltada a uma projeção de eficácia futura. Então, basicamente é isso. Muito bem, muito bem. Então, começamos os debates, palavra livre. Vamos lá, Mariana. Fernando, eu acho muito legal uma coisa que você faz, assim, que desde que eu conheço você, que a gente começou a fazer lá o primeiro processo seletivo do mestrado que a gente fez juntos, você fala da pena e é inacreditável a quantidade de coisas que você consegue construir com esse, sempre seguindo nessa linha. Eu acho muito legal como você se dedica muito a isso, assim, e sempre vão saindo coisas novas dos teus estudos. Do texto, o que eu gostaria de sugerir para você é você contar, parecido com uma coisa que até que eu disse ontem, contar um pouquinho antes da introdução para onde que a gente vai. Porque quando você vem contando assim, e eu não sei direito qual que é, agora bem no final da tua fala, você falou assim, para deixar bem claro o que eu quero dizer é isso. Eu colocaria essa tua frase no começo da introdução. Tipo, é isso que eu vou fazer. Vou contar para vocês tal coisa. Porque o texto é super denso, tem um monte de coisa legal, de referência. Só que quando eu começo, eu não sei o que diz que você vai falar. E daí não me provoca tanto para eu continuar lendo. Que vem a introdução mais longa, assim, e eu colocaria algo já no começo para chamar a atenção para isso. Acho que ficaria legal e chamaria mais atenção para o que você vai dizer. Fernando? Obrigado pelas palavras, Mariana. E realmente acabou acontecendo isso. A introdução, eu acabei colocando toda a problematização nessa introdução. E para entender a problemática, a minha introdução acabou sendo longa. Aí no decorrer eu tive que, eu não, eu gosto de, isso é um estilo meu, eu gosto de fazer poucos capítulos, principalmente em textos curtos. E aí eu dividi a introdução com a problematização, só que é uma problematização, não é uma problematização simples, então eu tive que estender mais essa problematização. Trouxe a ideia da pena
como linguagem, e aí, no terceiro capítulo, justamente entrando na fenomenologia. Mas eu compreendo, entendo, inclusive, válida a tua dica, porque acontece isso. Às vezes, dentro da minha perspectiva, ela é uma cadência fluida de pensamentos, mas que não gera, às vezes, Engajamento, né? É o que a gente uma estava falando ontem do perspectiva. engajamento, né? Do leitor. O Sim. cara É um não, tema assim, difícil, né? Então você é. começa assim, tipo, tá, nossa, entendi. Tá, mas por que que a gente tá usando isso? E daí eu fiquei assim, acho que queria saber bem Sabe, no eu acho começo. que tem uma coisa assim, que eu sempre aconteceu uma vez, e é um exemplificativo. Uma vez eu estava no setor de recursos especiais, e aí então existia aquelas situações que vocês sabem que às vezes o cara está respondendo por um processo que vai pegar uma pena que não vai ser em regime fechado, vai ser em regime aberto, sei lá. O ladrão do milionésimo furto, sei lá, qualquer coisa assim. E aí o cara entra com habeas corpus e o tribunal negava. Daí o tribunal negava, eu lá no setor de recursos, eu embargava de declaração, dizendo para ele, pedindo para eles que eles declinassem qual era a função da pena para eles, para a Câmara. Por quê? Porque, olha, se a cautelar visa acautelar a execução de uma pena, e a pena não vai ser de prisão, para que está servindo essa cautelar? Ela não está exagerada em relação ao principal? Mas para eu fazer esse raciocínio, o ponto de partida era: o que você quer apenando? Quando você apena, você faz o quê? Qual era o teu propósito? Né? Para ver como é importante saber por que você está castigando, qual é o fundamento desse negócio. Então, talvez, Fernando, uma coisa desse tipo, sabe, na abertura, ajudaria o leitor. Dizer assim, olha, todo o funcionamento operacional da pena depende ou está assentado sobre o seu fundamento racional. Se ela não te convencer racionalmente da sua necessidade, da sua eficácia, da sua racionalidade, da sua validade, não tem sentido eu perseguir isso num processo. Então, talvez essa provocação lá no começo, olha, eu vou aqui hipotetizar, eu vou apresentar uma linha de raciocínio que visa dar um fundamento concreto para a pena. Talvez essa promessa lá no começo seja Ou que, o, o quem sabe sebo para o leitor, entendeu? ou talvez eu trabalhar melhor nesse resumo, quem sabe, porque Ou no eu tô, resumo, alguma coisa que o cara Aham. na abertura leia e, pum, é isso aqui eu tenho que ler, né? Eu Tá, tenho que... é que eu achei até no início, o primeiro parada, a introdução é até a provocação linguística, né? A Uhum. função da pena é punir, e, enfim, eu achei que como nosso grupo é sobre filosofia da linguagem, achei interessante fazer essa Não, provocação sem justamente para dúvida nenhuma, você despertar. engajou o grupo, né? Porque você pode ver que a Mariana leu, todo mundo leu teu texto. Teu texto foi muito Aham. lido, né? Não, mas Mas é eu que daí, vou trabalhar pensando em cima num disso. público mais amplo, né? Quando sair Uhum. publicação, talvez uma provocação mais incisiva seja melhor. Não sei, só uma sugestão também para você Não, pensar. sim, ó. Aqui, a ideia do debate são sugestões para o cara pensar, né? E avaliar. E é É, interessante porque esse apontamento que a Mariana fez, eu também senti na leitura do seu texto, Fernando. Também senti assim que a Uhum. gente, que ao ler eu fiquei um pouco perdido, assim, de bom, mas para onde que está indo o texto? Qual que está sendo a direção que vai ser dada, né? Eu mas também isso senti a mesma coisa. é facilmente resolúvel, né? Uhum. Alexei? Bom dia a todos. Bom, Ele falou de eficácia, você se coçou, né, Alexei? não só de eficácia, como pena, como individualização, enfim, confesso que foi um deleite depois da primeira parte chegar nesses textos, mais me atraem. É, Inevitavelmente, né? Assim, a minha intervenção era necessária sobre vários aspectos, assim, eu fiquei pensando como poderia contribuir, Fernando, parabéns, antes de mais nada, percebe-se claramente que é um texto cuja densidade ele parece que pertence a um outro, não sei se ele é uma parte de algo que já estava escrito, pertencia ao teu livro, ou se é algo que, um trabalho em construção, que você pretende publicar talvez sob uma outra vertente. Mas, assim, justamente considerando o nível, né, do trabalho, é que a gente tenta, assim, eu tentei ver como eu poderia, em certa medida, sugerir ou fazer algum tipo de leitura
contributiva e longe de ser exclusivamente crítico, né? Primeiro, eu fiquei pensando, assim, em vários momentos, até que ponto é possível, num texto dessa extensão, e eu, às vezes, eu olhava para ver se realmente eram 28 páginas. Eu falei, até onde a gente vai aqui? Porque é quase que uma busca de um santo grau, né? Nós estamos falando uma consolidação, uma compilação de uma ideia de pena justa com pena útil, sob a perspectiva de fundamentação, E que uma passa sobre racionalidade própria, né? exatamente, passa por individualização, e para chegar na individualização, perdão, e além disso, envolvendo a enorme complexidade dos processos comunicativos, com uma base, é como se a gente estivesse mesclando aqui. Me desculpa se eu estiver falando, de repente, uma maior besteira. Acho que a gente está num espaço aqui de gente de distintos rangos, né? E, de repente, talvez a minha interpretação seja equivocada, mas é uma mescla entre ser e dever ser clara aqui, né? Aportes de um lado, de outro, que se encontram para realmente concluir. A leitura é gozado porque ela te conduz e te permite falar, acho que dá para chegar nisso. Agora, eu gostaria efetivamente, e eu não fiz esse exercício, confesso que eu não fiz esse exercício, mas até que ponto a proposta ela conseguiria ser aplicável para uma diversidade de delitos e de circunstâncias que forem apresentadas. Quero dizer assim, conforme forem surgindo os delitos, será que a gente conseguiria dar aplicabilidade ao proposto? Vou adiantar um pouco. A bendita história, vejam, a bendita história da pretensão de eficácia, que é algo que eu venho perseguindo também já há algum tempo, acabou me levando os meus estudos para um estudo essencialmente sociológico. E aí eu comecei a perceber assim, o risco que envolvia colocar argumentações sociológicas para fins normativos. É a bendita história de querer trazer aportes empíricos para consolidar conceitos normativos. Tem um artigo bem recente que saiu, por coincidência, ontem eu vi, daquele Pablo Sánchez Ortiz, né? Que enfrenta exatamente isso. Ele fez um primeiro artigo sobre o valor do imperativo no conceito, salvo engano, e depois agora fez saiu na Indret, né? O valor do empírico, né? E o anterior, salvo engano, era Los Limites de lo Normativo. Então, são dois artigos que se casam, e ele busca tentar enfrentar, assim, eu não terminei de ler ainda, tá? Eu só tive acesso ontem a esse artigo, mas ele busca enfrentar até que ponto nós conseguiríamos utilizar para fins normativos o empírico, né? Dados empíricos, que é o que está tão em voga. A busca, por que eu estou falando isso? Porque a busca que é algo que eu quero fazer também, ver refletida na pena algum tipo de percepção, algum tipo de atributo que represente uma percepção da comunidade, da vítima, do infrator em relação à pena, me parece assim, é para cá que tem que caminhar. Se realmente se quer uma pretensão, eu diria além da eficácia, mas uma pretensão de legitimidade. Talvez essa seja uma expressão até mais técnica, mais propícia para essa questão. Mas eu confesso que assim, como eu comecei a tentar, talvez, desatar esse nó, e eu vou tentar esclarecer isso na sequência. Fazendo recortes, e por isso que eu falava dos exemplos, dos diversos delitos, etc. Em que área que a gente vai aplicar? Esse marco conceitual que está sendo desenvolvido seria para todo tipo de delito? Seria para responsabilidade pela pessoa jurídica, pela pessoa física, etc. Nós poderíamos continuar aqui. Eu não sei se por covardia ou por talvez uma fuga e delimitação temática, estratégia, de repente, o que eu estou fazendo é delimitar.
quando eu me pus o desafio de tentar enxergar qual seria a percepção de pena de uma pessoa jurídica, eu me vi obrigado a algo que o Samuel falou ontem, delimitar o tipo de pessoa jurídica que eu estava falando. E dentro desse, delimitar, às vezes, até qual o tipo de delito que eu estava falando. Então, desculpa essa longa introdução, hein, Paulo, mas essa longa intervenção, hein, Paulo, mas assim, aproveitando que está essa questão com uma maior flexibilidade do tempo. Eu acho que talvez a grande, assim, eu fiquei com essa curiosidade de ver realmente se você fez essa reflexão, se pretende fazer em algum momento, não digo nem nesse artigo, tá? Se isso de fato é aplicável. E aí uma última observação, já transbordando a questão do conteúdo, que eu fiquei em vários momentos em dúvida se não estava existindo uma mescla de autores, e reitero, em busca de uma precisão conceitual e de qualidade mesmo do trabalho, porque o trabalho está excepcional, tá? Assim, em termos de profundidade, de pesquisa, de cautela, enfim. Mas e isso me chamou principalmente atenção num parágrafo que eu lembro que você quase que utiliza a título de argumento de reforço de House, de Orkin, sendo que, e esse é o bendito problema da gente começar a mesclar muita coisa, né? Eu não sou especialista em York, mas até onde eu consegui me aprofundar, eu sei que uma das primeiras coisas que ele faz é falar, olha, House está errado, está completamente errado por essa via. E, portanto, eu venho propor algo distinto. Algo que começa na década de 70 e vai se estender por décadas. E daí é grande problema da gente identificar, não estou falando que você fez isso, hein? Por favor, Fernando, das vezes a gente pegar e fazer uma leitura isolada de uma determinada aportação do autor, sem compreender todo o contexto em que ele construiu uma corrente, às vezes filosófica, né? Que no caso me parece que é do Bjork. Então essa mescla de autores, eu diria que é um terreno extremamente minado, tá? Não digo que vai explodir nada, mas eu seria mais covarde aqui, tá? Desculpa a longa intervenção, Paulo e Fernando, e espero que de alguma forma tenha contribuído. Vamos lá, Fernando. Obrigado, Alexei. Olha, suas palavras aí só me ajudam. De maneira alguma, elas podem ser percebidas como algo negativo. Isso, todas as críticas pertinentes, né? A relação ao trabalho, basicamente é estruturada em dois capítulos, né? O primeiro sobre a pena como mensagem, como linguagem. Essa tem no meu livro de individuação comunicativa da pena, já é um tema que eu venho trabalhando já faz algum tempo, né? E o segundo capítulo é inédito, que é justamente o que eu busquei na fenomenologia do Heidegger, talvez uma tentativa de solução para essa problemática entre pena justa e pena útil e de aplicabilidade prática da pena. Esse é um capítulo aí original que eu escrevi justamente para o nosso grupo e quem sabe pretendo desenvolver essa ideia, até já tenho outras ideias já concatenadas com ela, para tentar, de alguma forma, apresentar uma teoria geral da pena, né? Sobre essas questões pontuais de exemplos, isso, obviamente, pela dimensão do trabalho, não pude expor de uma maneira tão mais clara, mas o que eu proponho é o seguinte: a compreensão da pena como dentro de um objetivo superior da pena de pacificação social. Só que isso não impede que sejam agregados outros objetivos à pena que, de alguma forma, se mostrem úteis para aquele ordenamento jurídico, mas não como o fundamento da pena, mas como objetivos adjacentes que, de alguma forma, trazem alguma aspiração do nosso sistema penal. Então, pode considerar a pena como objetivo central, integrador social de pacificação, e com eventuais objetivos que podem ser perquiridos, como prevenção, como ressocialização dentro de uma ideia possível, o que é mais ou menos o que propõe aí, por exemplo, o von Hirsch. Ele tem a pena, a finalidade da pena, mas ele
não exclui por si só outros objetivos adjacentes, né? E o que eu busco justamente com todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo é uma sistematização desse processo de individualização da pena. Para quê? Para que no momento que se individualiza a pena, o julgador possa saber o que ele está fazendo, saber em que rumo que ele vai estar caminhando e justamente conseguir, a partir daí, alcançar alguns objetivos específicos com determinada criminalização, mas sabendo instrumentalizar esses objetivos dentro desse processo, né? E aí possível, isso é possível a partir do quê? De uma reflexão de como funciona esse mecanismo. Aí você consegue direcionar esses objetivos para dentro da tua individuação da pena. Então, por exemplo, citar o teu exemplo da pessoa jurídica, a punição da pessoa jurídica. Mas o que a gente pretende punir com a pessoa jurídica? Lendo aí teus trabalhos, teus estudos, mas talvez a reparação não é uma reparação que está sendo eficaz, por exemplo. Não sei se eu estou no caminho do teu trabalho, mas então o que nós estamos falando aqui de reparação, de compensação. Então nós estamos falando aqui de uma retribuição horizontal, de alguma forma busca compensar um dano. Nós podemos ter uma reprovação vertical, de uma ideia de estabilização social, nós podemos ter uma prevenção específica de dissuasão, entende? Então, através de uma sistematização, a gente pode trabalhar esses objetivos específicos de maneira direcionada ao delito, a determinado delito ou a determinado objetivo penal, né? Então, é basicamente aí que eu estruturo o meu trabalho. Essa ideia, e eu estava reparando isso, e até que você citou a questão empírica, embora o Heidegger e alguns fenômenos, alguma linha fenomenológica, eles não se valem essencialmente das ciências empíricas, como psicologia, enfim, algumas ciências. Eles têm um pensamento próprio que remete à análise do fenômeno, mas não necessariamente eles se apoiam com bases estritamente empíricas, né? O que, para mim, de uma forma, eu não vejo tanta objeção nessas bases empíricas, porque uma percepção que eu tive nos trabalhos em geral, e talvez seja algo que o nosso grupo, uma filosofia da linguagem, de alguma forma, pode estar buscando. De alguma forma, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criticando algumas teorizações, alguns rumos teóricos da dogmática que não se mostram, de alguma forma, coerentes com percepções nossas sobre percepções nossas, que eu digo por percepções gerais de justiça. Ou seja, como que surge um problema? Quando a teoria não dá conta de resolver problemas que parecem que têm uma solução muito mais evidente a partir da nossa prática cotidiana. Então, talvez um resgate da filosofia da linguagem ou de outras correntes filosóficas, justamente, muitas vezes buscam o quê? Desconstruir uma história dogmática penal em busca de soluções que pareçam para nós mais eficazes, mais equânimes, né? Então, esse ponto que talvez eu encontrei no Heidegger, dessa desconstrução teórica, e, no meu caso, aproximando de uma busca mais comunicativa, mais social, quem sabe, de alguma forma, permeia, de certo ponto, essa discussão em geral. E por último, e só para pontuar, é essa questão dos autores. Eu realmente tenho um cuidado muito grande com misturar autores. Às vezes eu pego citações de um autor, mas cuido, obviamente, para que essa ideia geral do autor não entre em conflito. Eu tenho um revisor dos meus textos, ele também é professor de linguística, tem mestrado e doutorado em linguística, e esses textos sobre linguagem, além dele revisar, fazer a revisão gramatical, a gente também troca uma ideia. E às vezes ele fala, olha, cuidado que, olha, os semióticos às vezes não sentam para tomar o chá na mesma mesa do que, por exemplo, os existencialistas. Ele falou, olha, citou John Searle, mas especificamente em um ponto, tá ok, mas só cuidar para não desenvolver muito, porque às vezes ele não conversa muito bem com o Derrida.
Então, é um suporte que eu tenho, às vezes, para conversar justamente de coerência. Obviamente, quando você acaba... justamente por uma questão de coerência, eu acabo evitando ir muito além para não acabar gerando incongruências teóricas, né? Eu tomo esse cuidado. Mas, eventualmente, alguma citação que eu acredito que possa ser de alguns Não, autores que não desculpa te cortar, comprometam, eu Fernando. acabo fazendo essa conexão. Mas eu tomo um certo cuidado. Obviamente, eu não estou imune Não, a não. um especialista em Assim, literatura falar, olha, isso aqui Ninguém não... tá, né? Ninguém tá não, imune. Aham. longe disso, hein? Longe disso. Eu só fiquei na dúvida, olha, até localizei aqui para te referir, não dar o trabalho de. O que mais me chamou a atenção foi ali na página 9, 9, as notas Uhum. 21 e 22. Elas pertencem ao mesmo parágrafo. E na leitura, óbvio, a gente não precisa fazer esse exercício agora, mas a leitura na corrida, a impressão que dá é que um está entrando como argumento de reforço ao outro. E aí Do eu tenho. Habermas? Não, depois do Habermas vem ainda. Por isso que eu digo, veja, Ah, veja, tá. veja o trio que você traz, né? Aham. Habermas, House e Dworkin. Combinar tudo isso num parágrafo, O House, eu, eu trouxe o House? eu O me Hart. preocupa principalmente o 21 e 22, que são Ah, o Hart e o Dworkin. exatamente. Perdão, eu falei House, Hart e Ah, Dworkin, tá. tá? O Hart ele traz uma ideia muito interessante de que ele cita isso no artigo dele pontualmente, que a prevenção de delitos, objetivos adjacentes ao direito penal não são objetivos dominantes. A gente tem que pensar o direito penal, o ordenamento jurídico é um objetivo, tem objetivos determinantes e que outros valores, de alguma forma, podem afastar justamente essa aplicabilidade do direito penal. Inclusive, eu acho que o Feinberg também trata sobre isso. E aí eu trago do Working justamente para dizer, olha, e esses valores, eles emergem de valores morais sociais, que de alguma forma acabam depois sendo positivados aí É, dentro do ordenamento jurídico. mas qual que é o ponto que eu referia, por exemplo? É que quando a gente pega assim a construção, até onde eu consegui me aprofundar, hein, por favor, posso estar equivocado, mas até onde eu consegui me aprofundar, toda a construção do Dworkin ele sai justamente para mostrar a debilidade de Hart. Qual que é o nosso Ele problema na ocupa a teoria da cátedra do pena? Hart, né? Qual que é o nosso problema na teoria da pena? Que invariavelmente se usa como critérios básicos de pena, do que significa punição, aquelas características traçadas por Hart em determinado momento. Né? Por quê? Porque foi sistematizado e aquilo fica uma coisa relativamente clara. Então, começa a utilizar aquilo como referência. Quando vem e desconstrói a teoria do próprio autor, a minha dúvida é até que ponto a gente consegue começar a combinar isso. Então, foi aí, ó, vamos dizer, eu me afundo por aqui, tá? Então, Uhum. só isso que. Mas reitero, foi só algo que me chamou a atenção no manancial de densas leituras aqui que foram realizadas. Por favor. Não, sim, até Mero pela comentário. posição geográfica no trabalho, né? Um logo em seguida do outro. Eu poderia manter só o Feinberg. O Feinberg faz uma crítica também no mesmo sentido. Bom, Eu fico pensando assim, por exemplo, se efetivamente a aportação de Dworkin, nesse caso aqui, continuo dizendo, fazendo a ressalva de quem não é especialista, não domina completamente o autor. Se essa aportação, de fato, ela é necessária, ela te vai levar para um passo seguinte que necessariamente você precisa trabalhar com ela. Eu lembro porque a aqui, por fonte, exemplo, aí o que consta do texto uma busca de uma fonte heterônoma ao objetivo principal. Então, uma fonte moral ao objetivo principal. Realmente pode ter várias outras fontes que não o do Working, né? O próprio Habermas que você usou antes Sim. tem, né? Porque daí vai O, remeter à origem kantiana da coisa. o que eu gosto do Working é justamente essa. Ele faz essa emissão a esses valores sociais que, de alguma forma, trespassam o direito, né? E eu entendo que a gente não pensa em pena, é impossível individualizar uma pena sem se valer de elementos metajurídicos, né? Nenhum sistema penal, por mais complexo que seja, ele confere todos os referenciais valorativos para um juiz fazer um juízo ordenatório, né? Para classificar um delito como mais grave, menos grave, seja qual for a perspectiva, né?
a individuação da pena, há quem diga que tem muito pouco de jurídico. Eu acredito que as balizas são jurídicas, mas o valor, o parâmetro de valor para dizer, olha, esse crime foi mais grave, foi mais reprovável, foi mais perigoso, são todos os juízos que, de alguma forma, remetem a aspectos metajurídicos, quem sabe. Bom, eu não vou interferir aí nessa questão, porque eu acho que aí vocês já debateram racionalidade, validade, eficácia. Eu só queria fazer algumas provocações, assim, Fernando. Primeiro, o Dasein é o ser no mundo num contexto histórico. Esse que é o ponto mais central da teoria do Heidegger, né? O Heidegger tenta dar ao processo linguístico comunicacional uma ontologia, né? No ser e tempo, através dessa figura do Dasein. E aí é o ser no mundo em contexto histórico. Então, você está trazendo para dentro da fundamentação da pena uma estruturação que foi desenvolvida no Dasein do Heidegger. E é isso que me preocupa um pouco, né? Porque, como você tem toda a razão nessa sustentação de que essa justificação racional é uma justificação externa ao jurídico, e que, portanto, obviamente, um positivismo não te satisfaria jamais, né? Então, você teria que buscar isso fora mesmo. O problema sempre de usar o Heidegger é o mesmo, né? São os cadernos negros, né? O cara está falando do ser no mundo em contexto histórico, inserido no próprio contexto de raça e sangue do momento dele nacional-socialista, sabe? Então, cara, quando a gente lê o Cadernos Negros e que ele dá as explicações das aulas dele, nas aulas dele, as explicações sobre o Dasein e sobre o que é esse contexto histórico, me dá 3 tipos de arrepio, né? Então, assim, não tem nenhum equívoco de raciocínio em convocar a epistemologia, né? Enfim, mas você está abrindo um flanco, porque, veja, se as significações são pautadas pela cultura e historicidade, claro que nós estamos falando de um outro tempo, né? De uma outra cultura, de uma cultura de hoje, de uma historicidade de hoje, né? Mas, assim, cara, eu acho que, por exemplo, nós mesmos no Brasil estivemos resvalando num autoritarismo de volta, né? E daí, então, nós vamos validar a pena a partir do contexto histórico, se ela tiver uma guinada histórica autoritária. Eu fico meio pensando nessa inserção disso como fundamentação. Isso é uma primeira coisa só para você pensar. Daí, claro, você vai dizer, bom, mas e tem outros referentes ou tem que buscar na epistemologia mesmo? Cara, tem outras tendências, como o novo realismo, por exemplo, né, que são de filósofos jovens, aí o Marcus Gabriel, né, por exemplo, um jovem alemão. Olha o que ele diz, isso é uma passagem da concepção de mundo dele, ó. A existência se dá segundo como cada objeto vai aparecendo em cada campo de sentido. É o que você estava acabando de narrar, né? Ou seja, um objeto abstrato, como uma bruxa, existe enquanto está não fora do domínio dos objetos materiais. Segundo esse raciocínio, o mundo como um todo agrupa todos os campos de sentido e não se dá nenhum campo de sentido excluído ao mundo. Por isso, Marcos proclama que o mundo não existe. Então, é um novo realismo que é anti-existencialista, né? Nas concepções de mundo. Então, eu não sei se não seria um campo mais fértil. É só uma coisa que me ocorreu, né? Agora, é claro, o problema qual que é aqui? O âmbito do sentido é aleatório no Marcos, né? E não é aleatório no Wittgenstein, né? Se você toma a perspectiva de linguagem wittgensteiniana, são as formas de vida comuns, né, que pautam o sentido. Então, isso parece muito mais adequado
e mais perto do teu texto, né? Enfim, isso é só uma questão de marco teórico para você pensar se realmente vale a pena assumir o Heidegger com, sabe, casa com a noiva e leva a sogra. Você assume o ser e o tempo e leva de troco os cadernos negros, né? E a outra é assim, a gente está convocando não só o contexto histórico, mas o contexto cultural também, certo? E daí eu fico pensando nas sanções que acontecem hoje e que devem acontecer hoje, já num plano. Fiquei pensando, sabe no quê? Na decretação da prisão do Putin, né? Que é uma prisão decretada a partir de um tribunal internacional, certo? E que eventualmente vai lá procurar dar uma sanção para ele. Como é que fica a questão da mescla cultural e a legitimação fundante disso? Porque, claro, hoje nós vamos ter que pensar, e não é para daqui a milênios, é daqui a pouco, né? Em penas que traduzam um significado entre um fato acontecido, sei lá, no Ocidente, com um juiz japonês que julga um resultado produzido no Oriente Médio, sei lá, com culturas absolutamente diferentes. Como é que se uniformiza isso? E aí lembrei aquele panorama de direito intercultural do Heffe, sabe? Do Otfried Heffe. Aí pensei que ali também podia ter alguma coisa de interesse para você. Você está vendo que são coisas, assim, a primeira diz respeito ao fundamento teórico, né? Mas a segunda diz respeito a um possível desenvolvimento do teu texto, né? Você vai pensar o macro, um fundamento geral para a pena, talvez deva pensar, se partir desse marco que você escolheu, como ingressam fatores de ordem cultural, se não seria o caso também de ter um espaço, num outro trabalho, evidentemente, né, para falar um pouco de um direito intercultural, porque daqui a pouco essa pena vai ter que estar fundamentada, deve ter fazer sentido para o japonês, para o brasileiro e para o árabe ao mesmo tempo, né? E parece que às vezes as coisas nem sempre vão fazer o mesmo sentido para todos, né? Então, foram essas as coisas que eu anotei para você, assim, para jogar para você pensar, né? Porque, assim, eu considero, já falei, vou falar isso agora aqui para ficar registrado, eu já falei para você pessoalmente, e eu gosto de falar as coisas públicas depois que eu já falei em privado, né? E como eu já falei isso para você pessoalmente, eu considero o Fernando hoje, sem nenhuma dúvida, o escritor brasileiro sobre teoria da pena com mais fundamento, sabe? O sujeito com mais verticalidade. Se você quer conhecer reflexões verticais sobre pena, é com o Fernando que você tem que conversar. E assim é um motivo de bastante satisfação para a gente ter você no grupo, né? Mas então é por isso que eu estou te provocando para ir a mais coisas, porque pode ser que lá do teu trabalho, no final, teu grande legado seja um referente global para aplicação de pena, né? É isso. Obrigado, professor. Eu acho que obrigado pelas palavras. Não sei se mereço isso, mas com certeza o senhor merece aí por toda a influência, todo o leque que você me abriu aí com essa filosofia da linguagem, né? Com essa introdução. Indo especificamente aos pontos levantados pelo professor. Quando eu juntei assim, a ideia central do Heidegger, que me despertou como talvez um caminho para solucionar todo esse problema, é justamente essa desconstrução teórica e uma volta a essa experiência de mundo, né? Essa experiência mundana do Heidegger, né? Mas obviamente, quando eu ponho Heidegger, aí, considerando todo o aspecto dele, pessoal, histórico, e misturo com um tema que é pena, a chance de gerar atrito em quem escuta Heidegger e pena dentro de uma mesma frase é tremenda. Então, eu sabia o risco que eu estava correndo, eu sei o risco que eu vou correr cada vez que eu associo Heidegger à pena.
Algumas coisas me dão uma. Eu não vou aqui, obviamente, não sou defensor do Heidegger, das posições políticas que ele tomou e do rumo de vida, de história que ele tomou. Acho que alguns pontos talvez me trazem, assim, um pouco mais de alento ao utilizar justamente a filosofia do Heidegger para orientar aí os meus estudos. O primeiro dele, os historiadores, assim como o Wittgenstein, muitos historiadores falam, tem dois Wittgensteins, né, do Tratado de Investigação. Os estudiosos do Heidegger, eles despontam três Heideggers, né? O Heidegger teólogo, do início ali dos trabalhos, o Heidegger filósofo, que foi o que escreveu O Ser e o Tempo, e o Heidegger pensador, que justamente foi que apareceu naquela fase, digamos assim, mais obscura do Heidegger, justamente mais ligado ao partido nazista, né? Eu procurei justamente concentrar meus trabalhos no Ser e Tempo. O Ser e Tempo acho que foi publicado em 1927, provavelmente foi escrito em 1925, um trabalho bem longo, em que talvez a influência do partido nazista cedeu após sua publicação, principalmente ascendeu na Alemanha ali, podemos dizer, a partir da década seguinte, né, da década de 30. E o que às vezes me dá um consolo é que o pensamento do Heidegger, invariavelmente, ele foi um filósofo que influenciou demais gama de pensadores, inclusive vários humanistas, né? Principalmente das escolas existencialistas. Nós podemos citar Hannah Arendt, o Jean Paul Sartre, o próprio Derrida. Todos eles, e claramente humanistas, de alguma forma se influenciaram pelo pensamento do Heidegger, mas não deixaram que as opções políticas do Heidegger, de alguma forma, comprometessem, né, esse pensamento. Mas, de alguma forma, eu sei do risco, e olha que engraçado, até uma curiosidade. Para eu escrever esse artigo, eu também me vali do Nietzsche, né? Aí tive que ler a Genealogia da Moral. E é engraçado, obviamente ninguém vai chamar o Nietzsche de nazista, mas você lendo Nietzsche um século antes e vendo toda a crítica que ele faz à moral judaica, e ali você vê impregnado o antissemitismo, aquela moral dos escravos, e ele, por outro lado, enaltecendo a moral, a nobreza dos pós-conquistadores, aí ele cita tanto o Império Romano quanto os próprios arianos, os povos arianos, você vê que, Não, obviamente, é aí não que eu tinha como queria chegar. imaginar. É porque, mesmo não sendo o momento da ascendência do nacionalsocialismo no panorama político, existia já no período da escrita do Ser e o Tempo, já existia um clima, né? Já existia um Já, clima esse social, nacionalismo, esse resgate do nacionalismo, romantismo alemão. historicidade. Você é você. Veja, a ideia do Dasein, se você pensar, você Uhum. só é você porque você está inserido em um determinado contexto cultural e histórico, né? O que te pauta como tal é o teu contexto. Você é uma peça na engrenagem geral de Uhum. um contexto histórico-cultural, né? Sua existência é pautada aí. E olha, cara, assim, então... Mas, E, enfim, mas isso. eu tenho esse cuidado, e isso eu falo para todo mundo que marcou, foi aquela disciplina que a gente fez sobre autoritarismo e direito penal, que Uhum. justamente me, me, me deu uma luz sobre os perigos que às vezes algumas propostas de direito penal podem seguir, e por outro lado, de alguma forma também me fez ressaltar que algumas tendências, essas são inevitáveis, tendências políticas, e aí acabam, o direito penal enfim, não acaba tendo força. E só para não me estender o tempo, em relação à questão, aí eu aproveito e faço até a propaganda. Em relação à questão multicultural, eu tenho um artigo que acho que muito provavelmente vai ser publicado, acho que em julho e agosto a julho, na revista do IBC Crim, das Ciências Criminais. E o artigo é justamente aqui, ó, o título dele é A Experiência Aporética da Pena do Direito Penal Internacional. É uma crítica ao direito penal internacional, justamente com esse fundamento que o professor levantou, que o direito penal internacional ele não consegue ter uma uniformidade de valores
que possa ser aplicado no mundo inteiro, porque ele se vale dos parâmetros de valor justamente daqueles membros ou onde está situada aquela corte internacional e que, de alguma forma, ele quer distribuir esses valores para culturas, muitas vezes, É, longínquos e que não conversam, que não tem essa mesma conversa cultural. Então, esse artigo, que é até um artigo anterior, justamente é uma crítica a essa experiência poética de um direito penal com viés internacional, né? é. Então tá bom. Então vamos parando por aqui também, porque senão a gente. Tá certo que a gente tem tempo mais sobrado hoje, mas senão a gente não avança, Eu né? só mandei uma pequena curiosidade, já que estávamos falando desse envolvimento do Heidegger com o nazismo, né? Depois ali no chat, mandei um link de uma notícia que fala sobre os cadernos pretos, mas também tem uma correspondência que o Heidegger trocava com o irmão mais novo dele, e que apresenta essas características que você bem falou, professor Paulo, do Bom, Heidegger ter essa filiação. Uma é, curiosidade para quem está presente na reunião, né? vamos lá. Curiosidade. Então, Alexei, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Na verdade, até agora minha posição estava fácil, né? Vinha conversando em relação aos demais, mas aí vamos conversar sobre o meu e principalmente por um texto que não foi enviado, né? Foi enviado um extrato dele, estiquei ao extremo aquilo que o Paulo tinha dito, envie no estágio em que estiver. Então, diante da desconstrução sofrida, era o estágio em que estava. Mas, na verdade, eu também sempre fico preocupado, o Paulo sabe disso, né? De encaminhar textos que eles ainda não estão consolidados e sequer, às vezes, eu diria que estivesse ainda está num momento de reflexão, propriamente, né? Por fazer parte desse trecho, vamos dizer assim, da tese que foi desconstruído e reconstruído. Então, os últimos meses têm sido intensos. Qual que é a minha proposta aqui? Por que eu insisti em fazer envio? Primeiro porque eu acho que o espaço ele merece essa deferência, e segundo, principalmente, porque nada melhor do que colocar à discussão o que a gente está desenvolvendo para verificar até que ponto tem pertinência, né? E quais os pontos frágeis, eventualmente até fazer rearranjos ao longo desse processo. Vocês devem ter percebido que eu coloquei ali uma estrutura que, muito mais do que sumário, é uma ordem de ideias, né? Seja visto dessa forma, por favor. E, além disso, coloquei o que seria linhas gerais, numa introdução, mas ainda numa parte muito de reconstrução mesmo, de parte que foi do que está sendo transformado. Qual a propósito da minha intervenção aqui? Eu acho que a primeira coisa é esclarecer, eu começo de trás para frente, né? E é fundamental aqui, o ponto de chegada. O ponto de chegada é eficácia da sanção penal a ser aplicado em alguma modalidade de ente coletivo. Esse é o ponto de chegada. No momento anterior, e eu chego até a mencionar isso nesse brevíssimo texto que eu enviei, foram percorridos 2 passos, só para situar a conversa, né? Para que houvesse eficácia na sanção penal aplicada a alguma pessoa jurídica, era necessário primeiro compreender o que deve ser entendido como, entre aspas, sanção eficaz nesse âmbito. E depois, identificar determinados critérios que devem estar presentes para que essa eficácia, possa se falar de eficácia de um preceito sancionador. Assumindo, naquela ocasião, que não é possível uma certeza da presença dessa eficácia, eu falava em pretensão de eficácia, né? E quais seriam, então, os indicadores da pretensão de eficácia? E entendia que os indicadores eles se traduziam em efeitos. Efeitos da pena. Efeitos aflitivos, efeitos preventivos, efeitos reparadores. Até então, era essa a conversa. Problematização atual. Por isso que eu falo que eu dou um passo atrás. De onde surgem esses indicadores? É dizer, o que garante que esses efeitos eles possam realmente ter, na sua combinação, o que justifica com que eles levem a uma pretensão de eficácia. Então, esse é o passo atrás.
Para isso, me parece, e essa é a proposta do artigo, isso nos leva a uma questão ainda anterior. Primeira delas, se a restrição pecuniária ela realmente serve para punir, expressão aspas aqui, alguma classe de pessoa jurídica. A resposta que eu assumo é sim. No âmbito da responsabilização penal da pessoa jurídica, entendo que a potestade punitiva pecuniária não é que ela serve, não é que ela sirva, é que ela talvez tenha que ser a principal forma de punir. Não temos por onde correr aqui, se quer punir uma pessoa jurídica. O que sim, e aí entra uma segunda pergunta, é se a configuração legislativa penal adotada é adequada para punir algum tipo de pessoa jurídica. Ou se isso entra numa mescla de custos e negócios, para falar o mínimo, só para ficar num exemplo, e isso se traduz em, na verdade, uma pena paga, ao fim e ao cabo, pelo próprio consumidor de um determinado produto de uma empresa que venha a ser punida penalmente. A resposta a essa segunda pergunta é não. Nem na Espanha, que é o meu objeto de estudo, nem no Brasil, né? A nossa configuração legislativa é muito mais parca. Sanção pecuniária aplicada à pessoa jurídica não consegue, e aqui entra a nossa conversa, se expressar como um castigo eficaz. Na verdade, eu quero crer que sequer o fundamento da responsabilidade penal da pessoa jurídica foi observado no momento da conformação legislativa. É algo que há em curso, investigação, até que ponto a falta de clareza no fundamento da responsabilidade da pessoa jurídica não vem refletindo, inclusive, tendo reflexos, inclusive, no tipo de conformação que recebe uma sanção penal nessa área. Isso, para mim, estaria na origem do que eu chamo de déficit de interação. É uma expressão muito parecida com o que o Fernando utilizou, só que agora com um caminho bem distinto. Um déficit de interação da sanção penal pecuniária e os destinatários da norma. Todas expressões carregadas aqui de densidade. Porque quando se trata de restrição pecuniária, o legislador assume uma conformação de base claramente econômica, fundada numa lógica de eficiência. Isso pode estar menos ostensivo nas chamadas penas interditivas, como se chama aqui na Espanha, que seria suspensão de participar em contratos, suspensão de atividades, intervenção, etc. Mas na pena de multa isso está muito marcado. Embora ela se limite à imposição da entrega de um valor pecuniário, basta ver que é ela que assume a condição de pena por excelência, é dizer, uma pena que é prevista para todos os tipos de delitos, no qual a pessoa jurídica pode responder aqui na Espanha. Com essa postura, então, esse é o argumento central, são subestimados outros atributos que estão presentes no que eu chamo de potestade punitiva derivada da restrição pecuniária. Esses outros atributos, no meu modo de ver, eles são imprescindíveis para que se possa falar num controle social eficaz por essa via. A hipótese aqui é que uma análise histórica e sociológica é possível primeiro identificar que existem práticas e interações sociais envolvendo a restrição pecuniária que evidenciam esses atributos não econômicos. Quais são esses atributos não econômicos? Bom, aqui eu começo a me desgarrar do meu ponto de chegada, que eu tinha atingido no artigo anterior, dos efeitos, que eram efeitos tão somente preventivos, aflitivos e reparadores. Os atributos não econômicos aqui, eu diria que cada vez mais eles ganham uma outra cor, mas com um justificado agora. Por que eles são dessa outra cor? Quais são esses atributos e se eles estão presentes na atualidade? Considero que será a realização de um estudo do próprio déficit de interação, ou seja, o que vem causando esse déficit de interação, que vai nos explicar como remontar e propor algo distinto. Para isso, primeiro, é importante identificar os motivos desse déficit de interação, é dizer, por que, vamos pegar uma multa concretamente, pena de multa, ela
não consegue, existe um déficit de interação entre a multa aplicada e a empresa jurídica destinatária, a pessoa jurídica destinatária dessa multa. Por que a sociedade, quando identifica que alguém ou uma empresa foi punida com uma pena de multa, ela não identifica aquilo como uma punição? Porque que a vítima de um determinado fato, daquele fato, né, relacionado a uma empresa infratora, ela igualmente não identifica isso. A partir daí, me parece, qual que é o marco referencial que eu utilizo aqui? Parece talvez o mais seguro. Eu sei que eu estou com o tempo estourado já, Paulo. Já estou terminando. Tempo estourado, dá um jeito de concluir aí. Para isso que eu vou. Parece que o marco referencial aqui tem que ser com base numa teoria de representação social, base essencialmente aqui psicologia social, o que faz uma empresa cumprir a lei, o que faz a sociedade perceber uma determinada punição, o que interessa para a vítima a partir de uma implicação. E para isso a gente chega na possibilidade de a necessidade, respectivamente, de um efeito dissuasório, o que faz com que uma empresa esteja intimidada. Pela perspectiva social, é possível que a gente chegue num efeito de precaução, ainda que sabendo dos riscos que isso envolve no âmbito penal. E, por sua vez, em relação à vítima, necessariamente, me parece que a gente vai parar no que eu chamo de reparação aflitiva. Quer dizer, uma mera reparação, cada vez mais, ela não conseguiria, uma reparação como ressarcimento, ela não conseguiria se traduzir numa percepção e numa expressão propriamente de uma pena aplicada. O que nos assegura de que de fato são essas necessidades é justamente um cenário que a gente enxerga hoje de desconcerto na política pública. E aí vem as informações que podem ser extraídas da aplicação de restrições pecuniárias, e com isso eu concluo, no âmbito administrativo sancionador, e no âmbito, inclusive, civil, de reparação, danos morais, a forma que se vem lidando com dano moral coletivo, qualquer um grande recorte que foi necessário fazer aqui. E isso se traduz. Não dá para falar em todas as pessoas jurídicas, não dá para falar em todas as empresas, até porque a nomenclatura empresas, a gente pode estar lidando, inclusive, com a pessoa física. O âmbito que a gente vai lidar aqui é necessariamente com sociedades mercantis. Nesse âmbito é que dá para se discutir o que gera precaução, efeitos eficácia, efetiva, uma pretensão de eficácia. Perdão por ter invadido aí, Paulo. Tá bom, tá bom. E aí, pessoal, palavra livre. Fernando, por favor. Bom, parabéns, Alexei. É engraçado vendo você apresentar como que muitas coisas, em muitos aspectos, os nossos temas ali, eles conversam, né? E até por isso eu achei importante uma observação minha, quem sabe aí para talvez gerar uma reflexão para o teu trabalho, para os trabalhos futuros, né? O que eu verifico, uma constatação minha é que a gente dificilmente não consegue tirar finalidades a partir de uma ideia legislativa. Porque o legislador, ele não, muitas vezes, quando ele elabora uma norma específica, ele não vai ter uma precisão técnica de ter uma coerência sobre uma finalidade geral ou uma visão sistêmica de que aquela norma punitiva específica para aquela lei, para aquele tipo penal, ele vai estar dentro de um sistema geral. É por isso que os sistemas unificados, de alguma forma, as teorias unificadas acabam ganhando vigor no nosso panorama atual, né? O que eu sempre proponho é que tentar extrair justamente da norma qual que é a finalidade penal ali observada. Você citou algumas espécies de punição, algumas espécies de sanção previstas, e ali eu pelo menos dentro dos meus estudos, eu consegui identificar pelo menos algum viés para esse tipo de punição. Por exemplo, você falou ali a suspensão da atividade. A suspensão da atividade, ao meu ver, ela está muito mais ligada com uma ideia preventiva.
uma ideia de prevenir, seja uma ideia de dissuasão, ou seja, uma punição voltando à dissuasão de novos delitos pela sociedade, pela empresa, pela essa empresa societária, ou também uma própria neutralização, por mais que esses termos não são mais utilizados, uma neutralização durante aquele período para cessar a atividade. Me parece que essa punição ela tem um forte caráter preventivo. E eu costumo usar os termos tais quais eles são, ainda que isso gere um incômodo, e principalmente para nós, que nós temos uma ascendência da teoria romano-germânica, principalmente da influência do direito penal germânico, só conceber apenas sobre um viés preventivo e muito pouco retributivo, né? Parece que a retribuição, pelo menos na civil law, ela agora está sendo resgatada, mas por muito tempo a nossa influência espanhola, alemã, acabou renegando, né? E quando você fala em reparação de dano, reparação, ao meu ver, isso é retribuição. Você está retribuindo aquele dano causado, de alguma forma. Só que a retribuição ela tem dois aspectos. Ela tem uma retribuição vertical, que é uma retribuição voltada a uma estabilização social, uma retribuição de baixo para cima, imposta a partir de uma demanda punitiva, e uma retribuição horizontal, que busca a compensação do dano sob uma perspectiva da vítima. Essa retribuição horizontal ela é muito mais utilizada, por exemplo, em outros ramos, como o direito civil. Quando você entra com uma indenização, a vítima ela quer nada mais do que uma retribuição só que daí horizontal, não com um fim geral de uma demanda punitiva, né? E me parece que muito do que você busca em relação de eficácia é justamente em relação a essa retribuição de viés horizontal, voltada à perspectiva da vítima de reparação de dano da vítima, que é muito utilizada em outros ramos, como direito civil, direito administrativo. Porém, no direito penal, a retribuição vertical, por toda a comoção que o crime normalmente gera, ela é muito mais propícia a esse direito penal do que essa própria retribuição horizontal. E aí, o que vale, acho que é os parâmetros de valor que nós vamos utilizar para aferir essa pena. Enquanto uma retribuição vertical, ela utiliza muito da reprovação, a retribuição horizontal, ela tem como parâmetro de valor a dimensão do dano ou a dimensão da lesão. E ao passo que a prevenção normalmente tem como parâmetro de valor o risco, né? O risco do novo cometimento do delito. Então, talvez com uma disponibilização do parâmetro de valor, reprovação, extensão do dano ou o risco, é possível trabalhar, quem sabe melhor, essa questão da eficácia, da busca por uma eficácia dessa pena, né? Nós estamos falando em pena preventiva, essa medida tem um viés preventivo, então vamos analisar essa medida com base no quê? Na probabilidade de risco, no parâmetro valorativo do risco. Essa medida é uma retributiva sobre o viés vertical, que nós vamos tratar aqui, basicamente de grau de reprovação, ou ela tem um viés de retribuição horizontal. Então, aí a gente pode usar de parâmetro, quem sabe, aí a dimensão do dano, a dimensão da lesão. Então, talvez uma sistematização nesse sentido pode justamente ajudar numa análise dessa variedade de sanções que, eventualmente, nós encontramos tanto na nossa legislação quanto em legislações estrangeiras, né? Alexei? Não, é interessante. Obrigado, Fernando. E, na verdade, assim, durante a leitura do teu texto também eu percebi que você utilizou essa construção que eu imagino que faz parte do teu livro. Eu não conheço o teu livro, né? Não tive a oportunidade de ver ainda, mas vou buscar, porque às vezes parece que... Por que eu comecei a utilizar a expressão de reparador aflitivo, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, existe, no âmbito da responsabilidade civil, responsabilidade civil derivada do delito, né? A ex-delito. Quando se estuda a responsabilidade civil ex-delito, a gente nota que ela é um tertium genius, né? Ela, na verdade, ela não se encaixa ali com a responsabilidade contratual e a responsabilidade contratual do direito civil.
aqui na Espanha em particular, ela necessariamente se vê acompanhada durante o processo, né? Ela tem um rito um pouco distinto do nosso, então, em termos procedimentais, ela acaba tendo um viés de análise muito mais, vamos dizer assim, propício a seu reconhecimento, independentemente de uma ação paralela, como ocorre muito na nossa realidade. Com isso, o que me pareceu assim o que eu tento, em certa medida, vamos chamar assim, colocar em ordem, é algo que é uma inconsistência, o que eu chamo aqui de desconcerto, que fica muito evidente, né, isso, né? A questão do dano moral, o descontrole absoluto que se chegou ao dano moral, né? Em termos de quantificação do dano moral, não existem balizas são completamente arbitrárias. Se a gente tem dificuldades no âmbito da individualização da nossa pena, quer dizer, no dano moral, isso dá a impressão que é terra de quem grita mais. E o pior, ali utiliza-se as expressões claras de que vai se fixar um determinado valor para castigar, a título de castigo, a título de exemplo. Se é isso que se pretende com o dano moral, será que não é melhor que isso esteja resgatado? A gente não está utilizando por vias transversas algo que deveria ser entregue pela via adequada, já que se pretende ouvir mais a vítima no âmbito penal? Será que não é aí que entraria? Reitero, ainda são reflexões, mas me parece que talvez esteja a via aí. Eu vou, só a minha contribuição, Alex, que nem vai ser para o artigo do grupo, mas vai ser só uma reflexão para tese, né? Porque, enfim, de alguma maneira eu estou te incomodando ali também. Você tem que precisar, e aqui você pode usar um conceito operacional que vai numa nota de rodapé, né, para fins do artigo, mas talvez lá na tese deva ter uma conceituação de pena pecuniária. Porque a minha sensação, lendo você, é que aquilo que você entende por pena pecuniária é muito original, é muito interessante, é muito legal e tem uma abrangência diferente de outros usos que se fez dessa mesma palavra. Veja que diabo que é, né? O diabo está nas palavras, né? E a gente sabe que as linguagens são tantas quanto seus usos, então, né? Que uso nós vamos fazer da expressão pena pecuniária? Qual é a extensão, sabe? Porque, assim, se eu prender o cara, pessoa física, se eu botar ele na cadeia, tem um efeito pecuniário na família dele. O cara estava trabalhando, não vai trabalhar mais. Então, qual que é o alcance daquilo que eu vou chamar de pena pecuniária? E eu vou chamar, veja, eu vou chamar não, você vai chamar na tua tese pena pecuniária de alguma coisa. Você vai ter um uso para essa palavra, né? Eu acho que a delimitação concreta desse uso é que vai permitir você usar os parâmetros que eventualmente o Fernando sugeriu, ou outros que você desenvolva, mas sem saber até onde a gente vai com o uso dessa palavra, a coisa fica enrolada. Então, assim, como não é nem um tópico de tese, nada, é talvez um apêndice, né? Mas uma coisa que vai ser um glossário pautador do começo ao fim, né? Que momento essa pena deixa de ser pecuniária? Até que ponto? Vamos pensar em obrigações de fazer de transferência, que nem aquelas do COF, né? Transferência de cotas da empresa para a vítima. Beleza. É pena pecuniária ou não é? Tá, mas e se não for transferência de cotas, for dar um emprego para a vítima dentro da empresa? É pena pecuniária ou não é? Sabe? Até onde que a gente vai? Qual que é o parâmetro da obrigação de fazer que traduz pena pecuniária ou não? E eu acho aqui cara, assim, vale tudo, né? Vai da pena à bigorna, com tudo que tem no meio em termos de densidade,
né? Então, eu acho que tem que dar uma pensada nisso. Talvez para o artigo seja só uma nota de rodapé, mas para uma tese, acho que vai ter que ter um pouquinho mais de, né? Paulo, eu já dou a palavra para o Fernando, mas esse é o meio ponto de chegada, pelo que eu estou percebendo, sabe? Assim, cada vez mais eu me Pode convenço ser, disso. Nas pode últimas ser. conversas ali e tal. Pode ser, olha, eu vejo esse viés, vejo esse viés, vejo esse viés, então no final, assim, bom, até aqui é pecuniário, até ali não é. De repente pode Não, ser. e justamente assim, para que esse ponto de chegar, para que essa escolha, essa conceituação, ela não fosse arbitrária, é dizer, a pena pecuniária do Alexei, não é? Uhum. Sabe a pena pecuniária do Alexei? Mas não esqueça que uma tese você vai contribuir para o estado da arte, né? Tá, Então, minhas pretensões são muito menores, né? é, Então, para que isso não ocorresse, o que eu estou você tentando... vai por ser isso o que eu falo Alexei assim, da pena pecuniária, né? Assim como o é Alfonso, justamente fazer... dos delitos informáticos. Não, mas a ideia é justamente fazer isso, para que fique justificado por que se chega enfim, talvez isso resuma a história inteira, né? A aportação é um marco conceitual, ponto, né? Um Então, marco conceitual. tá, então o teu método vai ser indutivo, né? Fernando, tem mais alguma coisa, Fernando, que ficou para trás? Não, só uma complementação, Alex, você vê como nossos trabalhos se conversam entre si, né? Quando você deu o exemplo aí da pena pecuniária, da mensuração desse dano moral, é justamente, quem sabe, a gente decorre na dicotomia pena útil, pena justa. Há uma tendência, até eu falei para... Olha, isso é retribuição, mas realmente é difícil, quem sabe você ainda que está na Espanha, com toda... falar em retribuição, talvez hoje em solo espanhol, solo alemão, embora isso eu acredito que está mudando muito, principalmente a partir da Alemanha. Por quê? Porque justamente a ideia, a justificação da pena preventiva é uma justificação muito forte, né? A prevenção como um fim útil de evitação de delitos. Porém, quando a gente passa para o ramo da individualização da pena, a prevenção, como teu próprio exemplo mostrou, ela é ilimitada, ela não tem uma autolimitação. Você pode limitar a partir de outros institutos, mas ela não é autolimitada. Então, uma pena preventiva de um dano gerado por uma empresa, sobre um aspecto preventivo, às vezes pode implicar em uma indenização milionária, porque só assim essa empresa pode ter um reflexo dissuasivo. Por outro Sabe o que eu lado, acho? Sabe o que eu pode ser. acho, Fernando, no final? Desculpa a interrupção, mas é para aproveitar o gancho. A minha sensação é que não é a qualidade do viés escolhido, é como se usa, né? A gente Na pode ser individualização. abusivo, a gente pode ser abusivo com pena retributiva e a gente pode ser abusivo com pena preventiva. Mas o que eu acho é que, por exemplo, com a pena retributiva, e isso eu faço menção, inclusive, ao Pavarini, ela traz em si um aspecto autolimitador de justiça. Que é a proporcionalidade, mas veja só. Que a proporcionalidade é o dano causado. Tá, mas veja só, vamos lá. Imagine o seguinte, imagine aqueles casos, estamos pensando em pena em geral, né? Então, imagine aqueles casos do sujeito que, sei lá, ficou foragido durante 20 anos, constituiu uma família, uma vida social e etc. e tal, e tá tudo bem e tal, não sei o quê, e tem um monte de dependentes dele, né? Já gerou, sei lá, netos. E aí a gente acaba condenando o cara na pena retributiva, mas não, pelo mal causado lá atrás, né? Mas a força da proporcionalidade não tem que ceder aí. Eu acho que sim. Como cede, por exemplo, na prescrição, né? Sim, Então, eu acho que sim, cara, mas complexo, né? por outros fundamentos. Por isso que eu defendo, tem os fundamentos axiológicos da pena, eu coloco os parâmetros de valor, que são os parâmetros que vão dar direcionamento à pena em direção à finalidade, que são grau de reprovação, dimensão do dano e grau de risco, voltada à finalidade da pena, e o segundo fundamento axiológico são os princípios garantidores, que eles limitam a pena, princípios estabelecidos, como o princípio da legalidade, princípio da proporcionalidade, princípio da intervenção mínima, que limitam essa pena, mas não com base nos fins do direito penal, mas com os fins maiores que o próprio Hart diz, olha, os fins do nosso sistema... Por isso que eu estou dizendo, se você pauta com essas balizas, você usa bem. Aí o ponto de partida é menos importante que o ponto de chegada, né? Sim. Né?
Bom, gente, acho que é isso, né? Temos a contribuição do Alexei, e aí, assim, ó, a gente, na verdade, tinha várias outras 2 colaborações, o Jair não pôde, o Leonardo também tem uma peculiaridade, o Leonardo nem mandou texto, o Leonardo teve problemas com os... A gente estava conversando sobre isso antes de começar, não estava na gravação, né? Que o Leonardo teve problemas com os pesquisadores auxiliares, acabou não andando o trabalho, né? Mas ele disse que, olha, eu quero apresentar pelo menos as linhas gerais daquilo que eu fiz. Então, eu acho que até por uma questão da seriedade do seminário, a gente não faz sem assim, comentários aleatórios, né? Os comentários que se faz aqui sobre o trabalho de um e de outro é depois de ter lido o trabalho de um e de outro, não é na loucura. Então, com a licença de todos, se vocês me permitirem, eu vou abrir o espaço da apresentação, os 10 minutos da apresentação, para o Leonardo apresentar até 10 minutos aquilo que ele tem de ideia de fazer, mas daí eu vou podar a etapa de debate, porque não tem sentido a gente debater sobre algo simplesmente a partir daquilo que o cara falou, e nós vamos fazer um jazz aqui, não vamos fazer um seminário, né? Então, vamos fazer uma coisa séria, para a gente manter a seriedade de tudo que foi feito até agora, eu vou fazer dessa forma, se vocês não tiverem objeção. Tá tudo bem? Bom, então, vai lá, Leonardo, é contigo. Ele está na sala, né? Aparentemente. Leonardo, tá ouvindo? Bom. A gente não tem imagem dele, nem som. Talvez esteja com algum problema técnico ainda. Bom, então vamos suspender então a sessão nesse momento e voltamos à tarde, daí, se o Leonardo quiser, no final da tarde a gente pode abrir o espaço novamente para ele apresentar. Tá certo? Bom, muito obrigado a todos e aguardo vocês na sessão da tarde. Até mais. Obrigado, até mais. Mas, Mas, tchau.